Bom dia, pessoal. Hoje eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado. E os subtemas são a primeira Constituição de 1823, a Constituição otorgada de 1924, o problema do tratado com a Inglaterra e o fim do primeiro reinado. Agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro reinado. E agora eu vou sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado no Brasil é o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador entre 1822 e 1831, ano da sua abdicação. O primeiro reinado foi feito entre 7 de setembro de 1822, da Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E em 7 de abril de 1831, quando deixou o trono brasileiro. O primeiro reinado se caracterizou por ser um período de transição. Foi marcado por uma grande crise econômica, financeira, social e política. A efetiva consolidação da independência do Brasil só ocorrerá a partir de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. O fim do primeiro reinado. Desde 1823, Dom Pedro I trilhava o caminho do absolutismo, aliando-se ao Partido Português e chocando-se com o liberalismo brasileiro. Estes, aliados dentro do Partido Português, deixaram de lado suas antigas divergências e passaram a fazer cerradas oposições ao imperador. A resposta foi a crescente violência de Dom Pedro I e dos seus partidários. O rompimento da aliança de Dom Pedro com a elite agrária, que levou à independência, iniciou-se em 1823, com a dissolução da Constituinte pelo imperador, seguida da Carta de 1824 e da violenta repreensão da Confederação do Equador. A isso, somando-se o envolvimento de Dom Pedro na questão sucessória portuguesa e a desastrosa guerra no sítio da Sucaplatina, abertamente condenada pela opinião pública. Todas as ocorrências foram permeadas pela crise econômica e financeira que se agravava durante o período. A falência do Banco do Brasil em 1828 espelha a situação do Brasil na época. Neste quadro, cresceu e fortaleceu a oposição ao imperialismo imperial, com a multiplicação dos jornais liberais, a Aurora Fluminense, o Repúblico e a Malagueta, entre outros, com os veementes pronunciamentos na Câmara dos Deputados, num momento de curta convocação do Parlamento Brasileiro. O problema dos tratados com a Inglaterra. O Brasil independente herdou os tratados de 1810, celebrados por Dom João com a Inglaterra. Foram esses tratados, especialmente o de comércio e navegação e o de aliança e amizade, que garantiram a continuidade da preponderância britânica no Império Brasileiro. Em 1826, para garantir o reconhecimento da independência, Dom Pedro I cedeu aos interesses ingleses, renovando a taxa preferencial de 15% dos produtos ingleses por mais 15 anos, com 2 de carência, além da promessa de acabar com o tráfico negreiro. Em 1827, sob a pressão da diplomacia inglesa, ocorreu a ratificação do acordado do ano anterior com um novo adendo. O Brasil assumiu o compromisso de extinguir o tráfico de escravos em 3 anos. Com isso, Dom Pedro I mostrava sua fraqueza diante dos interesses britânicos e, especialmente com relação ao tráfico negreiro, feria diretamente os interesses da aristocracia rural escravista. Em vista disso, a Assembleia Geral procurou facilitar a concessão de privilégios a outras nações, como a França, Áustria e Estados Unidos, entre outros. Em 1828, para melhorar a imagem desgastada, Dom Pedro I passou a adotar uma postura nacionalista e decretou a unificação das tarifas alfandegárias, ou seja,
Toda e qualquer mercadoria procedente de qualquer país do mundo pagaria apenas 15% da taxa alfandegária quando entrasse no Brasil. A redução das tarifas aduaneiras prática, a instauração de livre cambismo no Brasil reduziu drasticamente a arrecadação do governo e contribui ainda mais para o desequilíbrio na balança comercial brasileira. E assim terminamos nossa apresentação sobre o primeiro reinado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e um bom estudo. Beijinhos. Alto, viu? Os problemas dos tratados com a Inglaterra. A Constituição autograda. Para. Vai me dar bem, E assim terminamos nossa apresentação sobre o primeiro reinado. Espero que você tenha... Corta aí, né? Acabou. Corta aí.